gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Estamos aí mais uma vez. Nós vamos iniciar, vamos ler o primeiro capítulo de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. E nós vamos estar aqui falando, o contexto histórico desse livro. Como foi mencionado, Malaquias é o último de muitos homens divinamente inspirado, que num período de uns 1000 anos predisseram a vinda do justo. Não somente eles profetizaram acerca da vinda do Messias, mas também explicaram detalhadamente ao povo os seus pecados e os advertiam a respeito do justo julgamento de Deus. Segundo o seu retorno do exílio, o povo de Israel vivia como uma comunidade restaurada da terra da Palestina. Ao invés de aprenderem das suas experiências negativas passadas e de retornar ao serviço e adoração a Deus dos seus ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó, eles se tornaram imorais, negligentes às reformas rituais e políticas iniciadas pelos líderes pós-exílico. Esdras e Neemias não haviam evitado um declínio espiritual sério entre a população israelita. Esta grave situação fez com que Malaquias fosse densamente sobrecarregado com os problemas espirituais de seu povo. Com um fervor divino, ele salienta indiferença comum deles para com o Senhor amoroso. Então, após Esdras e Neemias, Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, ele estava no momento em que o povo estava no total declínio espiritual. E aqui no capítulo 1, está falando assim, que o amor do Senhor por Israel, no capítulo 1, do 2 ao 5. Aqui está falando assim, olha, a ingratidão do povo e o formalismo do sacerdote. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Deus falou assim através de Malaquias: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amastes? Não foi Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei Jacó. Então o povo questionava, isso aí era tipo uma audiência. E aborreci Esaú e fiz os seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e seu povo, e eu destruirei, e eles lhe chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E vossos filhos verão e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E seu pai, onde está a minha honra? E eu como Deus, o Senhor falando, onde está a minha honra?
e eu sou o Senhor. Onde está o teu temor por mim? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos o teu nome? Como se diz, eles desprezavam o nome do Senhor, não obedeciam ao Senhor e ficavam perguntando em que eles erraram. E aqui, gente, no capítulo 1 também mostra o fracasso dos sacerdotes. O fracasso dos sacerdotes, porque houve um fracasso aqui, né? Porque eles estavam... Aqui, ó, ofereceis sobre meu altar pão imundo e dizeis em que havemos profanado? Nisto que dizeis a mesa do Senhor é desprezível. Então ofereciam qualquer coisa à mesa do Senhor. Qualquer coisa à mesa do Senhor. E aqui ele está falando assim: em que havemos profanado? Nisto que dizeis a mesa do Senhor é desprezível. O povo andava se comportando de qualquer maneira diante de Deus, fazendo as coisas de qualquer jeito para Deus, e depois ficava fazendo pergunta em que nós temos errado, como se fossem certos, né? Então aqui, gente, continuando aqui, ele fala: porque trazeis para mim animal cego para o sacrifício, para sacrificar-te, e dizem não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a sua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Não era porque o Senhor, Deus, ele era, como é que fala? Hoje no mundo de hoje fala assim, Deus, eles estão falando muito contra a palavra do Senhor. Mas aqui, quando você vai oferecer, por exemplo, se você fosse oferecer alguma coisa para o prefeito da cidade, você ia pegar um animal cego para oferecer para ele, ia oferecer a pior coisa do que você tem na sua casa, você oferece o melhor. Então não é porque Deus ele fazia acepção de animais. O cego, o aleijado tem muito valor para Deus, mas aqui a gente não pode pegar o pior para oferecer para o Senhor. A gente tem que oferecer o melhor. Você vai levar uma oferta à casa do Senhor, tem que olhar a melhor nota, né? Nós temos que olhar a melhor nota e levar com prazer à casa do Senhor. Porque quando trazeis animal cego para o sacrifício, e acha que não tem, como se diz, foi o que Caim fez. Caim matou Abel. Isso. Foi o que Caim fez. Caim, ele não ofereceu, não foi por causa de derramamento de sangue, não. Mas ele ofereceu a oferta pior. Tem gente que é assim, é dizimista, só se sobrar. Se não sobrar, ele toca no dízimo. Gente, não é assim, tá? Deus tem que ter prioridade, porque nada é nosso, nada, não temos nada. Então aqui, porque ele está falando assim, o animal que não pode ser nem vendido, vocês trazem para oferecer como sacrifício a mim. É isso que Deus estava questionando e eles achando que estava fazendo bem demais. Aí, diz o Senhor dos Exércitos: agora, pois, suplicai o favor de Deus e ele terá piedade de nós. Isso veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, misericórdia. Oh Deus, que o Senhor tenha prazer em nós, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha prazer nas nossas ofertas, tenha prazer no que fazemos para o Senhor, em nome de Jesus. É muito triste, né, Deus falar assim: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem vou aceitar da vossa mão
a obração. A obração que eu entendo aqui é a oferta. Pode colocar lá, mas eu não vou aceitar. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma obração pura, um sacrifício puro, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E realmente o nome do Senhor, ele é grande entre as nações, é o mais temido. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis: eis que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, vocês estão roubando para me oferecer, né? E o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta, ser-me-á aceito esta oferta? Será que será aceito? Será que você tem coragem de levar para o seu prefeito uma galinha cega? Levar para o seu prefeito um pão que não cresceu? Será que você tem coragem de levar para oferecer para a visita da sua casa um pão mofado? Como é que nós temos coragem de ofertar isso para alguém? Temos que pensar bem, né? E aqui está falando assim, ó: pois maldito seja o enganador. Maldito seja o enganador que, tendo o animal no seu rebanho, bonitos, gordos, né? Saudáveis, mas promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, uma coisa doente. Porque eu sou o rei, o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Então o povo estava tão assim, estava tão incrédulo, que eles estavam oferecendo qualquer coisa para o Senhor. Deus não é de qualquer coisa, porque tudo pertence ao Senhor, tá? E aqui esse é o capítulo 1 de Malaquias, está mostrando a ingratidão do povo e o formalismo do sacerdote. Aqui nesse capítulo 1, o peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias, esta palavra ameaçadora do Senhor, o seu mensageiro, criou um peso considerável, causando-lhe uma significativa quantidade de ansiedade. Com 23 perguntas de sondagem, o profeta entrega um autoexame cheio de fortes reprovações contra os sacerdotes e o povo de Israel. Essa pequena colônia, o resto dos reinos de Israel e Judá, retornou para sua casa após o cativeiro da Babilônia e se tornou o foco central das promessas e ameaças divinas, porque o povo relaxou com as ofertas e com os dízimos, oferecia coisa de qualquer maneira, coisa estragada, e Deus não aceitou essas ofertas, não aceitou. Então vamos tomar cuidado com o que nós andamos oferecendo para o Senhor. Às vezes a pessoa xinga nome feio o dia inteiro e depois quer cantar louvor de adoração para Deus, Deus vai receber, né? Então a profecia inteira enquadra num formato de pergunta e resposta. Pode ver que o capítulo 1 é cheio de pergunta e resposta. Pergunta e resposta. E essa aí, né, então tá como se diz, é uma audiência, é uma audiência. Que Deus possa abençoá-los em Cristo Jesus e que realmente precisamos ter. Deus tem o maior amor por nós, que somos um Israel enxertado na videira verdadeira. Mas será que estamos compensando o amor de Deus em nossas vidas? Malaquias capítulo 1, deixa o seu like, deixa o seu cumprimento, o seu comentário. Às vezes a pessoa assiste, tem preguiça até de dar um like. Dá um like, tá? Em nome de Jesus. Eu sou a evangelista Patrícia.